né? E boa Mas noite aí, vamos. Kátia, Dario, quem vai assistir depois. Isso, sejam bem-vindos. E hoje nós vamos falar então da, das mulheres, como eu já falei, né? Que tiveram grande importância, né, Tônia, na trajetória de Jesus. A gente acha que não, é muito falado sobre os apóstolos, mas na verdade tinham muitas mulheres, né? No grupo de discípulos de Jesus, tinham muitas mulheres que faziam esse suporte, né, na caminhada dos apóstolos. Elas não tinham um papel político, né, muito forte, mas a estrutura toda dependia das mulheres, sem dúvida nenhuma. Então, assim, quem aparece mais, no caso, são os políticos, né, aqueles que estão ali na frente falando. Sempre assim. Isso aí. E aí, falando sobre elas, nós temos três episódios, no caso aqui, né, na proposta da FEB, nós temos três passagens para a gente conversar sobre. A primeira, né, vai enfocar um pouco da reação de Marta. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, que diz: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus lhe disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então aí, assim, a gente entende que na época, né, por conta da estrutura social que eles tinham, as mulheres serviam, né? Dificilmente as mulheres se assentavam junto aos homens, ainda mais em preleções, né? Tem ritos, né, nas sinagogas, nos templos religiosos, que são separados, homens e mulheres, né? As mulheres ficam num espaço afastado dos homens, tem seu encontro, a sua comunhão com a sua religião, mas não ouvem a mesma preleção que os homens ouvem. Elas têm esse distanciamento. E na época não era diferente. Isso é uma questão de preceito da religião, né? Os homens têm a palavra. Então, Marta estava muito dentro desse enfoque social. E isso incomodou quando ela viu que a irmã, que era para estar nos afazeres de servir os que estavam ali, se assentou junto deles para ouvir Jesus falar. Né? E até hoje ainda, em alguns lugares, em algumas sociedades, é assim, né, Tony? Mas eu acho que, como todas as passagens, todas as lições, eu estou me ouvindo aí, Renata. Não, mas não está dando eco aqui para mim, não. Não? Não. Tá. Você está sem fone, né? Tô. Ah. E aí, se puder botar mudo aí. Tem esses dois lados, tem essa questão, né, que eu estava falando das lições de Jesus, que a gente tem que futucar, quanto mais futucar, mais vai aparecer informações, mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, é claro que o principal seria estar com Jesus, aprendendo o que ele falava, né, e Maria era
apaixonada pela figura de Jesus, né? Era encantada pela figura de Jesus. Só que Marta foi fazer o quê? Ela foi gastar energia organizando tudo, inclusive para receber Jesus, né? Para que pudesse, como você falou, né? Elas é que faziam, né? O cuidado de receber, de arrumar, de cozinhar, de fazer aquilo tudo, somente as mulheres faziam, né? E ela se importou mais com esse lado, né? Com a questão da organização para poder receber Jesus e as pessoas que vinham com ele, porque Jesus nunca andava sozinho, né? Ele andava com um monte de gente. Então, assim, se a gente tiver um pouquinho de esforço, de boa vontade, porque existem muitas leituras que a gente chama de apócrifas, né? Que elas não estão ali na Bíblia, mas hoje a gente vê que, né, que foram encontradas muitos escritos, e aí já não é a leitura direta ali dos evangelistas, né? Já são outras pessoas que estavam em algumas situações e vão narrando, elas só não entraram ali no evangelho. Mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, também essa questão e valorizar, né, o serviço, a parte da Marta também, que é de que ela estava gastando energia, ela estava se preocupando em organizar aquilo tudo para receber Jesus, né? E aquelas pessoas que seguiam ele. Mas, sem dúvida nenhuma, o que Jesus chama a atenção é assim, nesse momento, o mais importante não é isso que você está fazendo. O mais importante é você prestar atenção no que eu estou falando aqui. Até porque Jesus sabia, né, que é pouco tempo que ele ia passar com aquelas pessoas. Se a gente for expandir para todo mundo, para nós, pouco tempo que Jesus ia passar com eles ali. Então, quanto mais todos eles largassem tudo e fossem prestar atenção no que ele estava ensinando, no que ele estava fazendo ali na frente dele, seria melhor. Sim, era imprescindível, mas como a gente vai ver aqui, né? Cada um escolhe a sua parte a ser feita, né? Então, continuando aqui sobre a reflexão em cima do comportamento de Marta e Maria, né? Marta, cujo nome aparece citado no Evangelho de Lucas, esse que a gente acabou de ler, e no Evangelho de João, né, no capítulo 11, prostra-se aos pés de Jesus, ouvindo embevecidas suas narrações e ensinamentos. Naquele momento, nada mais lhe era importante. Tudo se tornou secundário, a não ser acomodar-se e escutar o mestre. Reconhece-se nesta ação de Maria uma espontânea demonstração de devoção ao Salvador. A gente sabe, né, que Jesus foi seguido por muitos, mas poucos compreendiam e poucos aceitavam de imediato que aquilo ali era primordial para as suas vidas, né? Muitos seguiram Jesus por conta dos milagres, por conta da curiosidade, né, de entender. Agora, nem todos alcançaram as suas palavras, o seu intuito do que ele estava ensinando. Na verdade, muitos deles estavam lá no Sinédrio acusando na hora da crucificação, né? Porque não entrou, não absorveu, a consciência não absorveu exatamente a parte pura da mensagem, né? E Maria, nesse momento, escolheu absorver essa parte mais pura ao invés de lidar com a questão social da situação, né? Chegou mais alguém aqui. Regina. Boa noite, Regina. Seja bem-vinda. Renata, e essas lições de Jesus, né, dos Espíritos, tudo, é porque assim, o tempo para a gente é muito confuso, né? Quando Jesus fala de um tempo, né, esse tempo pode ser 1000 anos, pode ser 100 anos, pode ser 50, pode ser 200. E um tempo para a gente, olha, Renata, daqui a pouco isso daí vai ficar resolvido. Daqui a pouco você quer que seja em 3 dias, 4. Né? Então, assim, os exemplos que a gente tira dali daquelas passagens que foram
trazidos e ressaltados, né, por todos esses evangelistas, são exemplos de comportamento que a gente pode trazer para os dias de hoje mesmo. Né? O tempo que a gente gasta com as coisas da nossa vida, da organização da nossa vida, porque a gente precisa organizar um monte de coisa na nossa vida, ter um monte de afazeres e compromissos, e a gente acaba deixando a questão espiritual de lado. Quantas vezes a gente mesmo, né, a gente fala assim, eu não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir ir para o centro, não vou conseguir fazer tal coisa, porque eu tenho que entregar isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que ir não sei aonde. Né? Então, trazendo para os nossos dias assim, a importância de separar o momento, né, Marta Maria, a importância de separar o momento, né, da gente organizar a nossa vida no mundo material, do momento que a gente precisa ter para poder falar com Jesus, né? Estudar a respeito, participar, tirar 1 horinha, 2 por semana para poder estudar, para assistir uma live dessa, que uma live dessa, ela segue ali um roteiro de estudo, né? Quem participa dessas lives aqui, o pessoal que acompanha na quinzena, está estudando o que está lá na proposta da própria FEB. Então, né, quem está desde o início acompanhando, que eu vejo que as pessoas estão desde o início, essas pessoas aprenderam muito de lá para cá. Mas aprenderam porque dedica cada 15 dias 1 horinha aqui para assistir a live. E como diz no Livro dos Espíritos, né, é um mínimo de esforço que a gente faz de estar aqui, né, que é insignificante, não vai fazer 1 horinha que a gente se dedique aqui a cada 15 dias, não vai fazer a menor diferença no restante da vida, muito pelo contrário. Internamente vai fazer um benefício imenso, né? Mas no social, não vai fazer falta você tirar 1 horinha do seu dia a cada 15 dias para você se dedicar de fato a entender, a aprender, a refletir, né? Eu tenho estudado muito sobre a parte de meditação, a importância de meditar, de se tirar 10, 15 minutos que seja todo dia para você meditar, para você entrar em contato com a sua consciência, entrar em contato com a espiritualidade. O quão é importante esses momentos e quantas vezes a gente não faz porque diz que não tem tempo, mas perde um tempo danado com um monte de besteira que não acrescenta em nada. Perde. Né? Perde. Antigamente era a televisão, hoje é o celular. O celular te toma 3 horas sem você nem perceber, só ali no dedinho. Né? A gente vai passando e quando você vê, foram 2, 3 horas do seu dia e você fala assim, caramba, se eu estivesse fazendo outra coisa, mas aquilo dali meio que relaxa a mente, a gente não precisa pensar, né? E parece que para fazer outras coisas precisa pensar e a gente acaba fugindo um pouco. De fato. E aí, continuando aqui na escolha, né, entre Marta e Maria, que uma escolheu a parte da serviência social, né, da apresentação social daquele encontro, e a outra escolheu o alimento espiritual, né? A nossa apostila diz o seguinte, né? A FEB propõe a seguinte reflexão. Marta interpreta equivocadamente o comportamento da irmã pedindo auxílio ao mestre. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor, porém, faz-lhe suave advertência, esclarecendo-lhe para não valorizar em demasia as coisas materiais, ainda que importantes, como a alimentação e o conforto da hospedagem, por serem bens passageiros. Por isso afirma, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas só uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, a gente faz, nós que temos
as nossas casas, né, os nossos afazeres. Muitas vezes trabalhamos fora e ainda chegamos em casa e temos afazeres, né, para tarefas para executar. A gente sabe que a gente faz, é um serviço que nunca acaba, que você tem sempre que fazer a mesma coisa para estar com um mínimo de conforto, lógico, um mínimo de higiene, apresentável, né? A casa da gente é apresentável até para os olhos dos outros, né? Se chegar uma visita de repente, imaginou, chegar com tudo bagunçado, tudo virado de perna para o ar. Então a gente está sempre fazendo, mas é uma coisa que se eu chegar em casa hoje, atarefada do trabalho, cabeça quente, aborrecida, se eu tirar 1 hora para sentar aqui, né, nessa live e relaxar, refletir, ouvir, né, sobre o Evangelho, ouvir pontos de vista, né, diferentes, porque cada um aqui que está acostumado a participar com a gente, coloca os seus pontos de vista, não é só o meu que estou apresentando, ou do Tony, ou do Marcelo. Todo mundo aqui agrega. Então, ouvir pontos de vista diferentes, dúvidas, que às vezes a dúvida do outro pode ser a minha, né? Então, isso vai ser muito benéfico para mim, como ser humano, como espírito em busca de evolução, né? E até psicologicamente, porque é um tempo que eu cheguei da rua atarefada, abafada, com 1000 coisas na cabeça, eu vou relaxar aquilo ali, eu vou momentaneamente esquecer daquilo ali, para poder ingressar em outras tarefas mais um pouco adiante, que não vão me prejudicar se eu deixar 1, 2 horinhas para fazer depois, né? E aí, às vezes, a gente escolhe não fazer, porque chega em casa, tem que fazer tudo que está lá me exigindo atenção. E aí, quando chega no final da tarefa, eu estou mais cansada do que já estava e não tenho ânimo para pensar em mais nada, porque o cansaço físico causa desânimo mental. E aí é onde a gente diz que não tem tempo para as coisas, né, Tony? E ele fala ali, né, da advertência, ele fala para não te importa esclarecer. Cadê? Assim, para não valorizar em demasia. Ele não fala para não valorizar, não, tá, gente? É em demasia. Então, a gente está falando aqui justamente dos excessos, né? E se você leva para uma vida de muitas pessoas, a gente vê que pessoas entram no ritmo de trabalho que as pessoas não conseguem fazer nada a não ser trabalhar. O que é uma coisa muito positiva, mas um trabalho em demasia, a gente conhece aqui muitos exemplos de pessoas que trabalham em excesso e não conseguem nem conviver com a própria família. Pessoas que são casadas, e como é que você vai ter uma vida, um relacionamento afetivo com alguém, se você nunca está ali, quando você chega depois dessas tantas horas, no filme, na novela, tudo perfeito. Você chega cheiroso, você tem disposição para tudo, mas na vida real não é não. Você chega fedendo, você chega cansado, você chega morto, né? Você quer tomar um banho, você quer ali ficar na tua bolha e tem filho, tem isso, tem aquilo. Tem gente que não vê filho crescer, né? Então, assim, esses excessos que a gente comete, cada um o seu, né? Tem gente que comete o excesso da preguiça, que não consegue fazer nada, não consegue sair do lugar. Mas tem muita gente que fica com uma preocupação. Eu, por exemplo, olha, não vem à minha casa sem me avisar, não porque eu não gosto da visita, que eu vou adorar receber, mas eu quero que quando a pessoa chegue aqui esteja tudo limpo, cheiroso, arrumado para eu receber, né? Eu gosto muito disso.
E aí, se você fala, ó, tô aqui na esquina, pronto, já me dá um desespero, eu saio correndo para olhar para ver se tem alguma coisa fora do lugar, em vez de eu ficar feliz e curtir que você está aqui na esquina, está chegando. Mas eu já saí dessa fase. Eu antes era meio assim, agora não. Quem gosta de mim tem que gostar da minha bagunça também. Vai Eu do sou jeito que meio dá, né? Maria. Sou meio Maria. Gosta de mim, tem que gostar da minha bagunça. Vem, eu recebo com o maior carinho, com o maior amor. Se tiver bagunçado, vai ficar. Exatamente. Então, mas essa aqui é a lição. Essa aqui é a Exatamente. E lição. seu Dario colocou aqui, né? Que é uma grande verdade. Jesus é o caminho e a vida, né? Para nós. É o nosso norte, né? Os seus ensinamentos são o nosso norte, mas nós damos pouquíssimo tempo para isso e para entender. Nós damos mais tempo para um filme, para uma série, para o futebol, para qualquer outra coisa, mas para entender como seguir esse norte, né, que é Jesus, a gente dá pouquíssimo tempo. É só fazer uma enquetezinha de quantas pessoas fazem o culto no lar pelo menos uma vez por semana. Né? E o culto no lar é basicamente o que Marta e Maria estão fazendo ali, receber Jesus em casa. São pouquíssimas as pessoas que dão esse tempo para Jesus, né? E aí, continuando, Emmanuel, lá no Fonte Viva, diz o seguinte: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos essa essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será tirado. O que é esse tesouro espiritual? São as boas relações. Tem gente que mal tem tempo para receber um amigo em casa, porque exatamente é o que o Tony está falando. Está sempre trabalhando, tem sempre alguma coisa para fazer, ou está sempre cuidando de casa, ou aqueles que estão sempre trabalhando e não tem tempo de conviver com os que estão em casa. É isso aí. Os que fazem isso em excesso, né, Renata? E depois é sendo normal a gente ver ou alguém da família ou a própria pessoa mais na frente falando assim: pô, eu me arrependo de não ter visto meus filhos crescerem, me arrependo, meu casamento acabou porque... A gente não sabe se foi por isso, né? Mas, assim, em uma relação sem muita atenção, como é que você vai dar atenção para uma pessoa se você nunca está junto com ela? Né? Ou se você trabalha tanto assim que você está cansado. Porque a gente cansa. A grande maioria acaba acontecendo isso. Eu não sei se eu já comentei aqui nesses nossos encontros, mas tem um livro que eu adoro, que é de uma médica, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Porque ela aborda, lógico, a questão da morte, do preparo, do falar com os familiares, do não planejar a morte, porque é mórbido demais, mas do deixar tudo preparado para esse momento, inclusive os familiares. E aí ela fala justamente disso. Tem um capítulo que ela fala, quando chega nesse momento é que a pessoa vai se dar conta que ela perdeu um tempo precioso de vida com os seus, tentando acumular riqueza para deixar, tentando acumular nome, prestígio, uma série de outras coisas. E quando chega nesse momento derradeiro, ela se arrepende de tudo o que fez na vida porque não aproveitou o que deveria ter aproveitado. E essa lição de Marta e Maria aqui dá pra gente uma grande lição. É o que falou aqui anteriormente. Não é que Marta estivesse errada em se preocupar de receber aquelas pessoas. Mas se ela esperasse 1 horinha, 2 horinhas para
preparar as coisas, ela iria ter ajuda, porque aí Maria e talvez outras mulheres que estivessem ali presentes iriam estar ajudando ela. Ia só atrasar um pouquinho mais a ceia, né? Mas ia sair e ela não ia ter perdido a situação. Mas talvez até, a gente aqui supondo, né? Supondo, Já tivesse tudo pronto, e ela não parou, e ela continuou, né? Porque Maria, eu acho que não estava o dia inteiro sentada no sofá, que não existia naquela época. Estava junto com ela, só que quando Jesus chegou, ela parou tudo, eu imagino isso. Ela parou tudo e foi dar a importância foi dar importância ao que deveria, né? Que era a presença de Jesus. Então, isso, a gente precisa muito trazer isso para a nossa vida, porque toda a passagem do Evangelho, é que nem eu digo assim, tem muitas pessoas que leem o Evangelho, que leem a Bíblia, né? E não consegue se colocar nas situações. Porque quando você consegue se colocar, você tem um universo ali de informações e é encantador aquilo tudo, né? Aquelas passagens, poxa, aqueles milagres, aqueles fenômenos acontecendo, Jesus, a vibração de Jesus, a importância de Jesus que teve naquelas pessoas, porque assim, a gente ouve falar, Jesus passou. Jesus é o governador do planeta, gente. Quando ele desceu, vocês têm noção de que ele não anda sozinho? Né? Tanto que ele falava, o reino de Deus está aqui agora. É agora, é a hora, está aqui, ó. Faça todos os sacrifícios, né? É agora que é a hora de você... sabe assim, aquelas pessoas que correm, que chega uma hora que tem que disparar? Eu acho que Jesus queria falar isso, dispara, e agora, vamos lá, bota energia, está chegando, você vai ser campeão. Sim, era isso que ele falava. E aí, muita gente não entendeu. Não entendeu, porque como diz Emmanuel aqui, o que a gente leva da vida? A gente não leva nada material. O que a gente leva é o que a gente angaria para o nosso crescimento espiritual. E isso é o que ele falou. O que ela está recebendo aqui não lhe será tirado, né? E aí, continuando, a gente vai ver um outro lado, né, de humildade, né? Maria. E aí está lá na passagem de João, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali a ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, sua irmã, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ou seja, ela pegou o que tinha de mais valioso dentro da casa dela para fazer o unguento, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os próprios cabelos, com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento, né? Então, na primeira ocasião, né, lembrando que são as mesmas irmãs, parece duas situações diferentes, duas casas, mas são as mesmas. Porque Jesus ia muito à casa de Lázaro quando estava passando por Betânia, porque era um amigo e, acho, se eu não me engano, era parente distante, então ele estava sempre muito por lá. E nessa ocasião, Marta foi servir novamente, para você ver, e Maria foi cuidar do conforto do mestre, né? Então, mais uma questão para a gente observar as nossas escolhas, né? O que a gente está escolhendo primeiro? De que maneira nós estamos escolhendo servir, né? E, Renata, a importância, porque a gente olha assim, imagina eu chegar na casa da Renata,
A Renata está ajoelhada, lavando os pés de alguém que chegou de visita. Eu vou falar, o que está acontecendo aqui? Né? Porque isso não é do nosso hábito. Só que lá, naquela época, era tradição, quando você chegava na sua casa ou na casa dos outros, já tinha uma tigelinha para lavar os pés. Né? Então, isso era oferecido para as visitas, e isso era uma demonstração de respeito, de afeto, de cortesia. Então, quando o dono da casa faz isso, né, recebe a pessoa e coloca ali um unguento, uma água fresca, né, porque eles andavam caminhando naquela época, e aquela água refrescava e deixava o pé da pessoa. Imagina como é que era, né, o cheiro daquilo ali, né? E botava ali, ia, no caso, ela bota um unguento, uma coisa para perfumar os pés de Jesus. Isso tem uma importância que a gente não tem noção. E esse tipo de informação, às vezes, passa despercebido, né? A Marta lavou os pés de Jesus. Isso quer dizer o quê? Ninguém sabe, a gente não sabe o que quer dizer, né? Quer dizer muito. Sim. Quer dizer muito. E secou com os próprios cabelos. Tamanha era a sua humildade perante ele, né? E a importância que aquele ritual tinha. A importância que ela deu a ele. Lembrando o que o Tony falou, naquele tempo, tudo se fazia andando. E eram dias andando, de um lado para o outro, né? Pouquíssimas cidades eram perto. Então, não tinha essa regalia, nem todo mundo tinha essa regalia de ter burrinho para ir para um lado e para o outro. A maioria do povo mais pobre era andando mesmo, né? Lembrando que na época do nascimento de Jesus, José arrumou um burrinho para Maria, porque Maria estava grávida. Porque se não tivesse, era andando mesmo que ela ia, né? Então tinha-se essa atenção com quem vinha de fora, né? E Maria, sabendo, né, conhecendo Jesus e sabendo quem ele era, acreditando em quem ele era, mostrava mais ainda a sua devoção a ele, né? E continuando o nosso texto, diz assim, vemos nessa trecho do Evangelho, né, nesse texto, a situação semelhante à analisada no anterior. Marta serve a ceia, Maria unge os pés com bálsamo. Ela está sempre aos pés do Senhor, revelando atitude humilde e devotada. Marta encontra-se sempre ao lado de Jesus, atende-o com afeto e dedicação, mas não se desliga dos demais afazeres e das demais pessoas. O quadro reflete duas modalidades de servidores. Um que se abstrai de tudo para estar com o mestre, fervorosamente, outro que é fiel e dedicado também, mas que faz uma ponte entre Jesus e os demais seres. Né? Os dois comportamentos estão corretos e são necessários. Em determinado contexto, a atitude de Maria é mais indicada, em outro, a de Marta. O desafio nosso é saber o que é certo em cada momento. E é um desafio, né, Tony? Olha só como é que ele termina, viu, Renata, aqui o texto. Os dois comportamentos colocados aí são fundamentais, né? A atitude de Maria é mais indicada, né, em alguns momentos, em determinado momento, determinado contexto. A de Maria é mais indicada, que é a hora da adoração, né? E no outro é o de Marta, que é a hora de estruturar, tudo para se receber, inclusive se receber Jesus, ou seja lá quem for, né? Então, os dois papéis são importantes. Então, assim, ele finaliza falando isso, né? De como é importante a estrutura que a gente tem que fazer para receber. Como estamos falando aqui de Jesus e da Boa Nova, como é importante a gente organizar a nossa vida para esses momentos e para receber, inclusive, a espiritualidade, como a Renata falou, porque faz o culto no lar,
recebe os espíritos em casa. E como é que você vai receber os espíritos na tua casa? Uma bagunça? Eles estão ali, eles estão vendo, você não vai ouvir nenhum deles falando, ih, caramba, olha que bagunça, que porcaria, você não vai ouvir isso. Mas eles estão ali. Então, a importância dessa estruturação do ambiente que a gente vai receber, essas pessoas, os espíritos, não falando de visita comum. Aqui, no caso, a gente está falando de Jesus, que veio com os seus apóstolos, seus seguidores ali. Então, a importância que tem isso. E a importância que tem a gente se preparar, a nossa casa física, o nosso ambiente do nosso lar, para receber, fazer esse tipo de reunião, para estar pronto. Inclusive, o ambiente que a gente quase não fala é o ambiente, a psicosfera. É o principal, né? Puxa, é porque assim, eu me tornei um chato hoje, porque tem coisas que eu não faço mais. Não sei nem se eu já fiz, mas eu sempre digo assim, eu não faço mais isso, não gosto mais disso. Então, a gente vai a alguns lugares, às vezes, não estou falando de casa de ninguém, não, mas alguns ambientes que a psicosfera, né, e eu fui no sábado, foi aniversário da minha sobrinha, eu fui a um lugar, e o negócio, a hora vai passando, o negócio vai indo ladeira abaixo. Aquilo vai incomodando, né? Vai ladeira abaixo, né? A música que começou ruim, ela vai ficando pior. E aí eu fiquei observando o comportamento das pessoas, dos rapazes e das meninas, como é que o negócio vai. Eu fico assim, meu Deus do céu. E imagine aqui na psicosfera desse lugar, mas o lugar é assim, é daquele jeito, tá, gente? Não estou falando que não tem que ser, não é isso que eu estou falando. Mas fazendo uma análise, né, de como funciona, então, assim, se você também na tua casa, no teu ambiente familiar, se você tem aquele tipo de hábito ali que eu vi no lugar à noite, você também não vai ter uma casa preparada, o ideal, para receber a espiritualidade. Né? Porque quem está frequentando aquilo dali é outra galera. Isso aí. E aí, para completar nossas reflexões, a gente tem Maria de Magdala, né, que foi uma conversão assim bem extraordinária, né? Porque Maria era uma pessoa perturbada, né? Hoje em dia, desde o século V ou IV, se eu não me engano, a igreja conseguiu colocar Maria como uma mulher adúltera, uma pecadora, mas na verdade Maria era uma mulher perturbada, né? Explorada pelos seus familiares, né? Por ter ficado sozinha cedo. Então, era complicada a vida de Maria, com muitas perturbações, com muito tropeço ao longo da vida. E quando ela encontra Jesus, ela tem uma conversão fantástica. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre essa conversão, assiste os primeiros episódios do The Chosen, né, que é uma série da Netflix falando sobre a trajetória de Jesus, e logo no início é onde tem a primeira conversão dele, que foi de Maria Madalena, né? E inclusive na série, eu não sei onde eles pesquisaram isso, né? Onde eles conseguiram essa informação, mas na série o próprio Nicodemos, que foi um dos maiorais do Sinédrio, que foi procurar Jesus depois para tentar entender o que ele queria dizer, né, com o nascido da carne e do espírito. Nós já falamos sobre isso aqui durante o ano passado. O próprio Nicodemos foi um dos da sinagoga que tentou libertar Maria daquela vida, Maria Madalena daquela vida, tentou libertar ela das obsessões que ela tinha por conta da vida que ela era sujeita pela própria família, né, pelos homens da família dela, por ela ser sozinha, e não conseguiu. E ele, na série, mostra a admiração que ele passa a ter por
por Jesus quando ele descobre que Jesus foi quem conseguiu livrar Maria. Então é muito interessante para a gente entender um pouco que Maria não era aquela prostituta que a igreja fala, não era aquela adúltera que a igreja fala, foram mulheres diferentes, foram pessoas diferentes. Mas Divaldo, posso falar? Divaldo fala de Maria com muita admiração. Ele tem admiração por ela justamente pela conversão dela. O que é a conversão dela? Você tem um tipo de vida que te mantém ali, mas por um motivo nobre, um motivo maior, você larga tudo aquilo e se transforma numa outra pessoa. sim, E Divaldo fala Paulo, dessas né? coisas, como Paulo. E Divaldo fala dessa transformação dela, da vida que ela tinha, que ela realmente vivia, ela tinha, porque ela perdeu o pai muito cedo. Então vamos lá para aquela época. Perdeu o pai. Se não tinha um irmão, se não tinha ninguém para cuidar dela até ela se casar, ela ficava sozinha no mundo. Ficava sozinha no mundo, ficava à mercê, porque ela não tinha nada, né? Você acaba não herdando as coisas. Era muito complicado. Então, por isso que se tinha aquela obrigação, se você é pai, você tem que casar logo com seu filho antes que você morra, para quando ela não ficar sozinha por ali. Então, assim, quando a gente volta naquela época, também é interessante, dá para ver. E ela acabou ficando sozinha. E uma mulher, uma menina, né, porque ela era jovem, né, quando o pai morreu, era criança ainda. E cresceu sozinha na mão dos outros. Isso. Então, automaticamente, e como ela era muito bonita, ela acaba, né, ganhando os presentes e vivendo aquilo dali. Então, de Paulo fala que ela vivia numa perturbação, numa infelicidade. Tudo que ela tinha, coloca ela até como ela rica para as mulheres daquela época, né, porque ela recebia ali os favores dos romanos, aquele negócio todo, o pessoal que tinha dinheiro, e a infelicidade dela, porque ela não era feliz naquilo. Aquilo é o que ela tinha. Sim. Mas não era a felicidade dela. E aí ele fala, né? Que ela ouvia falar de Jesus aqui, ouvia falar de Jesus, queria encontro, quando encontrou, foi, ela olhou para ele e falou, é isso que eu quero para mim. Então, essa transformação, e largou tudo para trás e seguiu fielmente ele até morrer, né? Isso aí. E aí, essa passagem de Maria está lá no Evangelho de João, capítulo 20, né, nos versículos 1 e 2, 11, 13 a 16, que fala justamente após a crucificação, né, após o sepultamento de Jesus. Maria seguiu Jesus durante toda a sua trajetória. E aí diz assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. E Maria estava chorando, né, isso depois que ela avisou, né, os discípulos, que o corpo não estava mais lá, vem os outros versículos. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Ela não reconheceu de imediato. Até porque, acredito eu, que ela não imaginou, né, a ressurreição de Jesus. Então, disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, né, o cuidador ali do espaço, disse-lhe, Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, e ela voltando-se, aí ela reconheceu ele e disse, Rabone, que quer dizer mestre, na língua deles.
Então, a gente vê aí como foi primordial essa conversão de Maria, porque a primeira pessoa que viu Jesus depois da morte foi justamente ela. Já que ele tinha saído do sepulcro, ele podia ter aparecido para qualquer um dos apóstolos. Ele podia ter aparecido para Pedro, ele podia ter aparecido para João, ele podia ter aparecido para qualquer um deles. Mas o primeiro apóstolo, porque Maria seguiu ele desde o início, então pode-se dizer que ela era de fato apóstola de Jesus, só não era tida como uma deles por conta da sociedade patriarcal que existia na época. Mas ela era a mais próxima de Jesus ali, dentre as mulheres que estavam ali, né? Então, a primeira para quem ele apareceu, a sensibilidade dela, né, de mulher, de talvez os homens não tivessem essa sensibilidade de reconhecer ou fossem duvidar de fato do que estava acontecendo ali. Como o próprio Tomé, né, mesmo vendo Jesus na sua frente, quis tocar para ter certeza, né, que era ele que estava vendo. Exatamente. Não, e ele mesmo vendo quis tocar, né, para ter aquela certeza de que de fato ele estava vendo, porque ele não estava nem acreditando que estava vendo. Então, somente a mulher mesmo com a sua sensibilidade para ver e crer, né, na suavidade da visão que ela estava vendo, porque Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, o seu corpo sumiu e apareceu uma forma física materializada que muito provavelmente, como o próprio Jesus disse a Tomé na hora que Tomé tentou tocar nele, não me toque que eu ainda não estou pronto. Então, devia ser uma forma bem sutilizada. E talvez uma rudeza de um sentimento masculino não fosse ter não fosse conseguir esse encontro, né? Esse entendimento, eu creio, né? E Maria foi escolhida para isso, né? Mas, Renata, vamos lembrar um detalhe aí, por que Maria foi a mulher que foi cedo lá no sepulcro? Né? Porque tem a passagem do Evangelho onde ela vai usar um perfume, né, caríssimo que ela tinha para lavar os pés dele, e ele fala: guarde isso para minha morte, para o meu sepulcro, alguma coisa, porque existia uma preparação do corpo da pessoa. E de Jesus não foi feito um ritual, não foi feito, né? Enrolaram ele e colocaram lá dentro tudo. E ela tinha prometido isso aí, ela estava desesperada que tinha que ser feito isso. Tinha que ser feito isso, porque na época se fazia isso, então assim, todos os rituais eram muito importantes. Tanto que Jesus o tempo todo chamava a atenção: olha, vocês estão dando mais importância para o ritual do que o que está acontecendo aqui, porque do que é espiritual. Porque até um certo momento aquilo ali foi muito importante. E isso era dela, né? Ele não teve essa lavagem do corpo, ele não teve essa preparação. Enrolaram e tinha que ser correndo, porque já ia entrar a Páscoa e não podia, ninguém podia fazer nada no sábado. Sim. E aí ela vai desesperada, porque ela precisava, e vai escondida, que ela precisava fazer ali o ritual do corpo dele, lavar, botar o perfume direitinho. E quando chega lá, não encontra. O túmulo está violado, ele não está lá dentro. Por isso que ela entra naquele desespero. O que aconteceu? Roubaram o corpo dele e ela não conseguiu fazer o ritual. Tem um filme muito interessante que se chama Ressurreição, tá na Netflix, tá o título é em inglês, Resurrection, que fala justamente dessa procura do corpo de Jesus, porque quando os romanos descobrem que o corpo de Jesus sumiu,
eles mandam um dos centuriões, um dos comandantes, atrás do corpo, investigar onde tinham posto o corpo de Jesus. O filme é um pouquinho, assim, tem umas imagens um pouco violentas, mas é um filme muitíssimo interessante, porque esse soldado, esse comandante romano, começa a perseguir os apóstolos, começa a seguir os caminhos onde eles vão, começa a vasculhar todas as valas onde eles jogavam os crucificados e não encontra nada. E no final das contas, ele acaba se convertendo quando ele de fato encontra Jesus ressuscitado. É um filme muito É o bom, Centurião. gente. Quem quiser assistir, é um filme de fato muito bom. É maravilhoso. E aí, continuando falando sobre Maria Madalena, né? Maria de Magdala representa o exemplo dos que cometem equívocos graves em sua marcha evolutiva, mas que conseguem, ao toque do amor do Cristo, reajustar-se perante a lei de Deus e voltar-se definitivamente para o bem. Seguiu Jesus em muitas das suas peregrinações, estando presente nos momentos dolorosos da crucificação, em companhia de outras mulheres, e também no sublime instante da ressurreição do Senhor. Então, ela estava ali presente, né, em todos os momentos. Talvez por isso até se crie umas ilusões, algumas histórias aí de que Jesus podia ter casado com Maria, mas Jesus não veio aqui para isso, né? Jesus veio aqui com uma missão muito determinada e como um espírito puro que era, já não tinha mais essas questões terrenas nossas, né? Mas nós, como queremos sempre humanizar Deus, né? Jesus sendo um espírito puro e conhecendo a face de Deus, a gente quer que ele seja bem como nós hoje. Só que ele já foi há milênios e milênios atrás. Hoje em dia não é mais. Né? Hoje em dia ele já tem um conhecimento, uma sabedoria, uma transcendência tão grande que nós não conseguimos alcançar, né? E a gente quer sempre dar uma humanizada, trazer para o nosso nível as coisas que a gente não entende. Mas ela estava lá e teve durante muitas partes, né, dessa trajetória papel importante, né, nessa caminhada. E aí, Humberto de Campos fala de Maria Madalena no livro Boa Nova. Então, ele explica, né? O espírito Humberto de Campos explica. Maria de Magdala ouvira as pregações do Evangelho do Reino, não longe da vila principesca onde vivia, entregue a prazeres, em companhia dos patrícios romanos, e tornara-se de admiração profunda pelo Messias. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores singelos por lábios tão divinos? Né? O que era aquilo que Jesus estava falando do amor incondicional? Que ela não conhecia, né? Porque como a gente estava conversando antes, foi uma pessoa que viveu sozinha e que viveu à mercê daqueles que talvez devessem protegê-la, mas que não protegeram, não ajudaram. Então, até ali caminhava ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com vinho de condenáveis alegrias. No entanto, seu coração estava sequioso e em desalento. Jovem e formosa, emancipara-se dos preconceitos férreos da sua raça. Sua beleza lhe escravizara aos caprichos de mulher os mais ardentes admiradores. Mas seu espírito tinha fome de amor. O profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos.
Depois que lhe ouvira a palavra, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio mortal ao espírito sensível. As músicas voluptuosas não encontravam eco em seu íntimo. Os enfeites romanos de sua habitação se tornaram áridos e tristes. Maria chorou longamente, embora não compreendesse ainda o que pleiteava o profeta desconhecido. Entretanto, seu convite amoroso parecia ressoar-lhe nas fibras mais sensíveis de mulher. Jesus chamava os homens para uma nova vida. E aí, como a gente tem visto ao longo desses 2 anos de estudo que a gente já teve aí, né, para trás, nem todos estavam preparados para aceitar esse convite para essa nova vida. Foram poucos os que aceitaram, né? Foram poucos os que deixaram o sentimento de fato entrar no coração. A gente aqui cita muito, né, o Tony, na doutrina espírita, a gente cita muito as palavras de Emmanuel, né, que era o principal mentor de Chico. Quantos livros Emmanuel ditou, né, falando sobre o Evangelho, explicando e tudo mais, esclarecendo a gente, mas ele mesmo viveu encarnado na época do Cristo, encontrou pessoalmente com o Cristo, a sua esposa se converteu e ele não deixou que aquelas palavras caíssem no seu coração. Porque aquelas palavras não combinavam com o que eles acreditavam, né? O que Jesus falava não combinava com o que eles acreditavam, que eles achavam que era verdade. Então, assim, muitos admiraram, muitos reconheceram em Jesus que ele era diferente, mas o que ele dizia não combinava. Como é que é amar todo mundo, amar inimigo? Isso não fazia sentido na cabeça deles, amar inimigo. Né? Larga seguir as suas perdoando, coisas. Né? Se alguém te bater numa face, você oferece a outra. Você oferece a outra. Antes de você fazer essa oferenda no altar, que era uma coisa que eles eram obrigados a fazer, que era muito importante para eles, vai lá e reconcilia-te. A semente que é semeada, e deixava eles muito confusos, porque apesar deles acreditarem, muitos acreditaram em Jesus, só não conseguiram seguir, porque era tudo muito diferente de tudo, e ele falava, e assim, a gente lê, né, quando eu leio o texto, é muito confuso mesmo de entender o diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu acho um dos mais fantásticos do Evangelho, ali da Bíblia, né? Eu fico prestando atenção, meu Deus, quanta informação tem aqui que eu não estou conseguindo extrair. Né? Quando ele fala, que eu vejo ele falando dos espíritos que vão para lá e vêm para cá, igual o vento, você vê o vento? Não, eu não vejo, mas eu vejo o que ele provoca aqui, passando para lá e para cá. Ele fala assim são os espíritos. Eles estão aqui, passam para lá e para cá, e vocês não veem. E assim, né, acontece com a gente até hoje. E Emmanuel teve essa experiência lá, e com ele, e é tocado, mas ele como um senador, né, que é todo preparado para acreditar nas coisas de uma maneira, como é que ele vai acreditar naquele maltrapilho, né, que andava por aí a pé, não tinha poder, porque as pessoas que tinham valor eram as pessoas, os ricos de espírito, né? Eram aqueles que pregavam, que andavam, as coisas que andavam lá na sociedade deles, que tinham carro, que tinham posto. Essas pessoas é que tinham crédito, os sacerdotes, porque eram os responsáveis por passar a palavra de Deus, mas passavam de uma outra forma, ou não era bem assim, ou já estava na hora de mudar aquilo dali, né? Já era hora de romper com aquilo que recebeu o mundo. Então, assim, a gente percebe a dificuldade daquelas pessoas. E Jesus falava muito, porque assim, Jesus brigava, ou chamava atenção, sei lá como é que a gente chama, dos... Gente, eu sempre, na hora que eu vou falar, eu esqueço.
Sempre na minha cabeça vem Faraó, meu Deus, como é que é? Nicodemos era um... Ai, gente, é sempre isso. Eu tenho que escrever esse nome, colar aqui no meu computador. Pior que eu Os também me deu branco. fariseus, Isso aí. sempre vem outra coisa. Eles conheciam as escrituras, eles tinham a leitura, eles tinham todas aquelas leituras desde sempre, então já era para eles entenderem o que estava escrito ali. Porque quando Jesus vem, ele fala assim, eu vim cumprir a lei. Eu não vim trazer nada de novo. Só que estava escrito na lei em 10 mandamentos e eles não conseguiam compreender. Até ali, não sei quantos anos, 300, 400 anos depois, eu não me lembro agora quantos anos foi de Moisés para Jesus, eles não conseguiram entender, extrair dali. Só simplesmente eles viviam, a maioria, né, gente? Porque assim, todo lugar tem os bons e tem os ruins. Sim. Os bons também existiam ali, mas esses maus eles aparecem mais ali. E eles estavam mais preocupados com os rituais, com a aparência, com mostrar alguma coisa, do que viver a lei que estava escrita ali. Isso aí. Nessa série que eu falei, para quem não sabe onde está, tanto a série The Chosen quanto o filme Ressurreição, tá lá na Netflix. E nessa série, inclusive no início, quando Nicodemos tenta libertar Maria Madalena e depois ele vê que ela foi liberta e que não foi por ele, existe toda uma pressão até do núcleo familiar por conta da posição que esses fariseus ocupavam na sociedade, né? Então, na série mostra justamente isso, toda a pressão social, inclusive dos familiares, né, em cima deles. Porque Nicodemos, quando foi procurar Jesus, ele foi na escuridão, ele foi... Né, ele foi escondido, ele não podia, escondido, né? Para que ninguém visse, mas por conta das pressões que ele sofria, não só da dos posição outros dele, pares, né, da sinagoga, os seus pares, mas também da própria família, do núcleo familiar, porque não queriam perder o prestígio que eles tinham. E ele fala, né, Renata, assim, que ele fala que quando ele vai fazer lá, espantar, né, os espíritos da Maria, que ela estava assediada, ele fala, olha, um homem comum não consegue fazer isso daqui. Eu não consigo fazer. Ele era grande no Sinédrio, né? Sim. Eu não consigo tirar esses espíritos dela. Tem que vir alguém da parte de Deus. E aí, quando ele descobre que alguém fez, ele fala assim, esse alguém veio da parte de Deus. Por isso que ele fica louco para conhecer Jesus. Por isso ele procura Jesus depois. Por isso ele procura e fica louco, porque vem da parte de Deus. E só assim, complementando, que a Renata falou, dessa série The Chosen, já indiquei várias vezes, é uma série maravilhosa. Claro que assim criaram personagens, criaram situações para dar um antes, para dar um antes, como é que eles tiveram vida até chegar ali. Mas assim, tudo que eles criaram não afeta, não fere em nada. Não afeta em nada os ensinamentos do Evangelho. Isso aí. E ainda traz muitas riquezas, muitos detalhes. Tem a passagem da mulher que foi até feito estudo aqui, tinha aquela hemorragia. Eu tinha visto uma palestra de uma pessoa judia que falava que na roupa deles tinha aquelas pontinhas, que agora esqueci o nome, né, que eram amarradas, que é como se fosse o terço dos católicos. Sim, era aquilo dali que eles faziam as orações, aquilo dali protegia. Então, ela toca naquilo dali, não fala assim na roupa dele, foi naquilo dali que ela toca. O The Chosen mostra exatamente essa cena. Ela toca naquela pedrinha ali e ela é curada imediatamente. Então, assim, eles trazem com riqueza de detalhes. Gente, vale a pena conhecer Jesus. Vale a pena assistir. Através da série The Chosen. É maravilhoso. Isso aí. E aí, continuando falando sobre essas mulheres, Emmanuel fala lá no Ponte Viva, né, sobre a trajetória, né, essas passagens delas. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos.
sem expectativa de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem títulos de reconhecimento e sem perturbações. Então, não é... Você pode escolher a maneira de servir, né? Como fala lá no caso, na segunda passagem de Marta e Maria, cada uma serviu à sua maneira. Como hoje em dia a gente fala, tem muita gente que consegue servir ao Cristo indo para a rua distribuir comida aos pobres. Tem outras pessoas que conseguem servir trabalhando dentro da casa espírita, ou do templo, ou da igreja, né? Servindo ali com seu conhecimento, com seu trabalho braçal de limpeza, cada um está servindo à sua maneira. Tem gente que consegue servir falando, multiplicando o seu conhecimento, enfim, cada um, né, está fazendo algo em Cristo, está dando o seu melhor para os outros, né? Aquilo que ele consegue. Nem todo mundo tem habilidade para tudo, né? Nem todo mundo tem habilidades físicas, psicológicas, mentais, emocionais, por exemplo, para ir lidar com o povo na rua. Nem todo mundo. E não é por isso que você vai estar fazendo menos ou mais, né? Desde que você faça com o coração aberto, cheio de amor, né? Nós que estamos aqui levando esse estudo já há 2 anos, eu, Marcelo, o Tony com o canal dele que abre esse espaço para gente aqui, nós estamos aqui dando o nosso melhor. Não é por isso que nós vamos nos vangloriar. Quantas vezes a gente cansa de falar, eu e Marcela aqui, gente, a gente não sabe tudo, né? A gente tem muito ainda que aprender. Então, nós estamos aqui conversando do pouquinho que a gente já aprendeu. E por isso, por que a gente sempre fala que gosta que vocês comentem, que vocês deem as suas opiniões, participem, porque a gente também está aprendendo com vocês, né? Com cada ponto de vista diferente que aparece aqui. Então, cada um fazendo de coração aberto, focado no que o Cristo quer de nós, nós estamos fazendo o nosso melhor. Não importa onde. O importante é que seja com humildade. Com humildade, com responsabilidade do que você está fazendo para o outro, com amor, com carinho, né? Sem esperar reconhecimento. A gente aqui não espera que ninguém chegue e fale, fulano sabe, vai lá, assiste, porque eles... Não. Até porque a gente mesmo fala que a gente não sabe, né? A gente divide. E quanto mais divide, mais soma, graças a Deus. A gente sabe bem mais do que quem não sabe nada, né? E é isso que a gente precisa, né? Então, Emmanuel fala, sem perturbação, sem aflição, de achar que tem que ser o melhor, que tem que ser o maior, que tem que ser superior. Não, a gente está aqui, tá todo mundo no mesmo barco. Se a gente tivesse alguma coisa de superior, a gente estava em outros planetas mais evoluídos. Né? Estamos aqui, todo mundo no mesmo barco. Um erra de um jeito, o outro erra de outro, mas tá todo mundo no mesmo barco. E aí a gente vai aprendendo junto, né? E para terminar, no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala: entre saber e fazer existe singular diferença. Quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam-se cada vez mais. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos. É a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram
valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Nós estamos fazendo os nossos esforços supremos para nós daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente tem condição, tem habilidade de fazer nessa vida. E a cada vida a gente vai buscando essa melhor parte, né? Hoje a gente está como Marta, servindo não só ao Cristo, mas aos outros, né? Antes de parar e olhar diretamente para o Cristo, nós estamos correndo nessa direção, servindo da maneira que a gente consegue. Futuramente, quem sabe a gente vai conseguir ter um espaço melhor dentro dessa sociedade aí, né? E aí um espaço mais amplo, abrindo o nosso coração mais amplamente para esses ensinamentos. E sabendo viver melhor dentro deles, cada vez mais, é a nossa meta. A Geisa colocou aqui, vocês sabem mais que eu, aprendo muito? Não, Geisa, a gente está aprendendo junto. Graças a Deus vocês estão aqui para poder expor também os pontos de vista de vocês, porque às vezes o que a gente pensa pode estar um pouco equivocado, e às vezes a pessoa tem um ponto de vista que a gente ainda não pensou daquele jeito, e isso vai moldando, né, os nossos aprendizados. É assim. Aí. Diga, Tony. Se eu não me engano, Geisa é daqui, de Beto Ribeiro, Marechal Hermes. Estou frequentando ali o Leon Denis, Geisa. Se eu não me engano, você é dessa área aqui. Foi, né? Foi, não sei. Eu sei que ela está sempre aqui com a gente. É nossa companheira aqui fiel. Gente, é isso.